Muito boa noite, seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast 1%. Eu sou Diego Gil, ao meu lado, Yuri Barbosa. Obrigado por ter estado sozinho aqui sem minha presença, senti falta de estar aqui, faz parte. Imprevistos acontecem, né? Pode ser que algum dia seja você sozinho também. Exatamente, a gente está junto, um somando com o outro. Pessoal, sem mais delongas, vamos direto ao ponto. O convidado que a gente tem aqui hoje é uma pessoa que ele pode impactar e mudar a realidade da forma como você vê o seu dinheiro, as suas finanças, e não me importa se você tem muito dinheiro ou se você está até endividado. É uma cultura que está por trás de como você faz isso e também a melhor forma de você entender como se educar financeiramente, como que você pode fazer o dinheiro ser seu amigo e não temê-lo de uma forma que às vezes você faz com que ele se afaste da sua vida. Então, direto ao ponto, Gabriel Navarro, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Convite, pessoal. Tamo junto, espero poder ajudar e agregar aí no conteúdo de vocês também. Tamo junto. Olha, Gabriel, bem direto ao ponto. A gente estava aqui conversando, ouvindo a história dele. Assim, você tem uma história de quem te vê hoje, não sabe que você viveu realmente grandes desafios na sua vida e que você construiu. Então você entende a cabeça hoje de quem tem, mas você sabe o desafio de quem não tem. E de uma forma até mais desafiadora. Não é de quem não teve a vida inteira, é de quem tinha quando era novo, ou seja, se acostumou com o padrão, teve que descer, o que é muito mais complexo, e você aprendeu a se reerguer. Então eu queria te fazer uma pergunta com relação à educação financeira. Como que as pessoas hoje, as pessoas que estão aqui assistindo o nosso podcast, elas entendem o primeiro passo que elas devem tomar? Por que elas devem investir o dinheiro ou não? Por que elas às vezes pensam que elas precisam estar num patamar muito bom para pensar nisso? Qual que é a orientação geral para uma pessoa comum que ela possa ter sobre o que é se educar financeiramente, qual o melhor momento, como fazer um primeiro investimento, como é que é esse primeiro passo? Então, o que acontece? Eu gosto muito de dizer que a nossa vida é um gráfico simples, com duas retas, onde você tem uma variável que é a renda e a outra que é o tempo. Quando você é mais novo, você tem muito tempo para poder trabalhar e acumular um patrimônio. Quando você chegar numa idade mais avançada, você já não vai ter mais energia e tempo de vida para poder conseguir tudo que você tem quando é mais jovem. E, ao mesmo tempo, a sua renda ela começa baixa, né, pequena, quando você está no início da sua vida, e quando você chega num momento já nas vésperas de se aposentar, você tem uma condição financeira ali maior, né? Então, aí, dentro desse gráfico, a gente tira duas conclusões. A primeira, a necessidade de você, em todo esse processo, ter uma cultura de economizar dinheiro. Então, eu vejo que muitas pessoas desprezam, falam assim, Gabriel, eu tenho só R$200 para investir, R$500, mas o ato, a cultura de você separar um pequeno valor ali da sua renda para poder investir é o mais importante, porque se você não sabe administrar R$1.000 por mês, você nunca vai saber administrar 100 mil. Porque não administra um pouco, não vai administrar muito. Né? Hoje eu cuido de diversos alunos e clientes que têm recursos financeiros para mais de 1 milhão e outros para menos de 10 mil, 20 mil reais. E o mesmo problema financeiro se encaixa nas duas pessoas, que é a falta de saber o que fazer com o dinheiro, ou tomar atitudes imprudentes, ou acreditar, às vezes, em promessas de ganhos rápidos que não existem, ou até pirâmides financeiras. Então, tanto o rico quanto o pobre. Você pode ver que até já saiu em noticiários e mídias, portais, né, de notícias, diversos jogadores de futebol perdendo milhões e milhões de reais. Teve um caso recentemente, né? Sim. Vários perderam dinheiro aí. O que falta, normalmente, é uma informação. É uma pessoa que tem experiência na área e fala assim, esse tipo de investimento não existe. Deixa eu te provar aqui porque que não existe. Talvez, deixa eu fazer um corte, talvez eu acho que não é informação. É uma paradinha. Sabe o que é? O quê? Ganância. A pessoa sabe. Só que a ganância, a esperança, ela é tão grande Sim. que ela arrisca e toma. E eu falo o seguinte, pessoal, quando você cai numa pirâmide financeira, tanto o bandido, que está te enganando, quanto a pessoa que está investindo, ambos são responsáveis. Concordo. Porque se você usar uma calculadora básica de juros compostos, colocar o valor que você está ganhando por mês ali de 10, 8, 5, 6% ao mês, e você vê num horizonte de 5 anos, você vai ter mais do que a pessoa mais rica do Brasil, investindo às vezes 10 mil, 20 mil reais. Então, assim, não faz sentido nenhum, é impossível disso acontecer. Então, qualquer pessoa com 2 neurônios consegue chegar nessa conclusão, né? Mas dentro desse gráfico, né, da renda e do trabalho e do tempo, que eu gosto de dizer, hoje, se você é jovem, o seu dinheiro não vai te gerar muito dinheiro. Mas quando você ficar mais velho,
você precisa que o seu patrimônio te gere renda, porque você não vai ter tempo para trabalhar, né? A reta se inverte. Então, nesse momento, existem muitas pessoas que chegam na confiança, às vezes, de uma aposentadoria pelo INSS, né? Previdência Pública, mas acaba se surpreendendo, não conseguindo e acaba virando um fardo para a família. Então, eu já vi diversos casos chegarem a esse ponto e eu sei que é algo que você tem que começar a cuidar hoje, senão no futuro você vai acabar se arrependendo. Deixa eu contar uma história que eu lembrei de uma coisa agora. Sabe qual foi a primeira pirâmide que eu caí? Quartel, mano. Sério. Os soldados, a gente recruta, falou, a gente vai fazer um esquema aqui de aquele esquema, né? Bota 50. Aí o outro botava. Aí o que tava lá em cima ganhava. E aí a galera foi entrando. Resumo da ópera. Os primeiros ganharam e eu chupei dedo. Perdi 50. Cadê que eu podia falar alguma coisa pra alguém? Recrutamento, recruta. Soldados ficaram cheios do dinheiro da recruta lá e eu fiquei chupando o dedo lá. Primeira pirâmide que eu caí foi no quartel. Quando você fala primeira, você pressupõe que você caiu em mais. Caí na antiga Copetec. Era o marketing multinível disfarçado de pirâmide, né? Caí. Aí essa foi a última, eu aprendi. Aí eu nunca mais caí. O Gabriel, deixa eu te fazer uma pergunta. Em relação ao investimento. Por exemplo, as pessoas elas querem ter um retorno, independentemente de quanto elas estão investindo. O que hoje, se é que essa pergunta é uma pergunta que ela é simples de ser respondida, mas assim, um ser humano normal, eu quero investir meu dinheiro. Eu não quero criar grandes riscos, mas também minimamente o que é possível para que uma pessoa possa fazer uma matemática básica em um ano a pessoa ter de uma rentabilidade onde ela também não se exponha tanto a risco, mas que também não seja tão conservadora. O que, por exemplo, você acredita que seja saudável e como você trabalha as suas finanças hoje em termos desse tipo de rentabilidade? Você tem uma meta anual de rentabilidade? Legal, então, na verdade, essa resposta é um pouco mais subjetiva. Por quê? Se você está no início da sua vida, como eu falei anteriormente, e você tem 18 anos de idade, você pode se dar ao luxo de ter um perfil mais arrojado. Okay. Agora, um pai de família que tem 2 pensões para pagar, cuida dos avós, enfim, tem diversas obrigações financeiras e despesas recorrentes, ele não pode se dar ao luxo de ter investimentos de longo prazo, no caso da renda variável, que a gente tem um horizonte de retorno ali que a gente trabalha de 5 a 10 anos. Uma pessoa que está com 60 anos de idade, não faz tanto sentido ela ter a maior parte do seu patrimônio alocado em capital de risco, que seriam os ativos de renda variável. Ações, fundos imobiliários, ETFs e assim por diante. Então, eu gosto de dizer que não existe uma estratégia certa ou errada. Se você tem um perfil conservador, existem certos produtos que fazem mais sentido para você. E se você tem um perfil mais arrojado, também existem outros tipos e porcentagens diferentes. Agora, só para não dar uma explicação muito vaselina, né? Tipo, institucional. Mas buscando nesse contexto, uma pessoa um pouco mais arrojada, ela num horizonte X, busca mais ou menos tanto, outra tanto. Para que as pessoas possam, às vezes, ter uma noção do que elas podem ter de retorno. Porque quando alguém chega oferecendo uma rentabilidade, por isso que muitas pessoas também caem em pirâmide, a pessoa acabou de ser ofertada numa pirâmide que fala que dá 30%. E se vem uma pessoa falando, cara, todo mês garantido 7%, sim, a pessoa vai achar, nossa, essa aqui deve ser uma coisa séria. Às vezes não é. Isso é interessante. Entende? Isso é muito interessante. Por quê? Primeiro, como eu vou filtrar se uma proposta de um negócio é uma pirâmide, é uma fraude, vão roubar meu dinheiro? Qualquer coisa que te prometer de forma segura, constante, sem riscos, mais de 1% ao mês, pode ter certeza que é pirâmide. Não existe isso, tá? Agora, se você quer segurança e previsibilidade do que você vai ganhar, são produtos de renda fixa, tá? Você tem diversos mecanismos de proteção, enfim. Você está investindo em dívidas de instituições, do próprio governo, instituições financeiras, enfim, de empresas diversas. Você pode investir nessas dívidas e essas empresas vão pegar o seu dinheiro emprestado e te pagar uns juros por isso, mais o dinheiro que você emprestou. Mas isso de forma totalmente oficial, legal, regulada pelos órgãos e entidades federais. Então, assim, não tem mistério. Agora, eu vou dar o dinheiro pro meu tio, que o meu tio abriu uma corretora de criptomoeda que vai operar e vai me dar retorno garantido, fez isso por 1 ano, vai continuar fazendo daqui para frente. Não. Qualquer tipo de ativo de renda variável, você pode ter tido uma rentabilidade de 300%
no último ano. Não é garantia que vai continuar tendo essa mesma rentabilidade para frente. Só na renda fixa que você tem essa previsibilidade de dinheiro, né? De ganhos de lucros. Agora, voltando à sua pergunta, um perfil mais arrojado, qualquer perfil, na verdade, precisa ter uma diversificação de carteira, um portfólio, né? Então, você vai ter renda fixa, que, como eu falei, são investimentos em dívidas de empresas e são lastreadas. A garantia de pagamento pode vir do governo federal, através de um banco, de uma securitizadora, através do mercado imobiliário. Então, você tem diversas fontes ali que pagam esses juros para você. E aí vai de produto para produto, cada um tem a sua característica. Você tem ações de empresas, onde você tem a possibilidade de você se tornar um pequeno dono de um grande negócio, né? Ao invés de você, em vias normais, abrir um pequeno negócio com muito capital, você com pouco capital se torna sócio das pessoas mais ricas do Brasil e do mundo, né? Então, isso é fantástico nas ações. Temos os fundos imobiliários, que é você se tornar sócio você se tornar também um pequeno dono de ativos imobiliários bilionários, tá? De shopping centers, galpões logísticos, prédios comerciais, centros logísticos. Então, tem uma infinidade de produtos. Temos ETFs, que são cestas de ativos, ações no exterior. Tá? Na Bolsa Americana, tem mais de 8 mil ações que você pode investir. Então, tem de tudo lá, desde data center, antena de transmissão de energia, de telefonia, outdoor, infinidade de produtos, sabe? E como que uma pessoa normal que está vendo isso aqui, ela está assim, caramba, eu estou aqui, tem tantas opções, o que eu faço? Como que eu dou esse passo? E é lógico, Diego, a gente vai ter que pegar o perfil, né, de investidor da pessoa, ela é mais arrojada, ela tem mais de 60% em renda variável, ela tem... moderado. Então, que a gente sabe que é uma forma simples de você mapear e ter uma expectativa parelha com os resultados. Mas, falando para uma pessoa que é leiga, ela quer dar um passo hoje, um homem, vamos pegar assim, uma pessoa ali na casa dos 30 anos de idade, uma pessoa que já está começando a ter um desenvolvimento, está começando a sobrar um pouquinho de dinheiro. É lógico que cada pessoa também tem uma escolha de perfil, isso não existe um padrão, mas existe algum percentual de um portfólio que você julgue assim, cara, dentro do que eu vejo mais, uma tendência, isso aqui é uma boa escolha e normalmente se busca uma rentabilidade X. Eu queria tentar chegar num número aproximado, embora é muito o que eu falei, é muito leviano a gente falar sobre isso, mas para as pessoas que tem gente que não tem noção se em um ano a pessoa é capaz de ganhar 3% ou 300%. Sim. Então, existe uma margem que dá para... A média do mercado, só para já responder logo de cara essa pergunta, a Bolsa de Valores rende entre 10% a 15% ao ano nos últimos 20 anos. Essa foi a média da Bolsa. Então, a partir dessa rentabilidade mínima de 10% a 15%, já faz sentido você ter esse horizonte de retorno num ano. Porque você não precisaria ser nenhum especialista em investimentos para ganhar isso, através das ações. Na Bolsa Americana, você ainda tem um plus, que você tem a variação cambial do dólar. Então, você investindo no índice da Bolsa Americana, o S&P 500, que compõe as 500 maiores empresas dos Estados Unidos, você já estaria ganhando ali na casa de 15% ao ano, mais a variação do dólar, que se a gente for levar em consideração os últimos 10 anos, foi bem agressiva, o que daria uma rentabilidade de quase 30%. Isso é garantia que vai acontecer para o futuro? Não, mas pelo menos nos últimos 15 anos essa foi a média. Então é um investimento até que a gente diria previsível, né? Okay. Porque existe uma máxima no mercado que não falha em momento algum. O preço das ações, elas sempre vão acompanhar o movimento do lucro das empresas. Então, se uma empresa tem um aumento no seu lucro líquido ano após ano de 10%, em 5, 6 anos ela tem que dobrar de preço. Tá? E se o mercado não acompanhar esse movimento, isso pode identificar uma oportunidade. E aí, de repente, num estalar de dedos, você pode ver a ação dobrando de preço. Okay. Tipo a Zoom, né? É claro que foi uma coisa esporádica, né? Pandemia e as ações da Zoom explodiram porque todo mundo começou a usar. Léo, deixa eu te fazer uma pergunta, cara. Gabriel. Da onde tu veio? Como é que você chegou até onde você está agora, educador financeiro? Conta um pouco da tua história aí pra gente... Então, cara, eu vim de uma classe média alta, tá? Até 2014, eu tinha 15 anos de idade, 16. Nunca me faltou nada. Eu fui atleta profissional de voleibol desde os 13 anos de idade. Encerrei a carreira com 21, 22.
porque decidi estudar e trabalhar, né? Aqui no Brasil é muito difícil você lidar com a carreira profissional como atleta. E eu também queria voar mais alto, né? Oferecer uma segurança financeira para minha família que eu sabia que o esporte não ia me permitir. Ia ser um caminho muito mais árduo e eu ia acabar perdendo meu tempo. Então, eu não queria utilizar o melhor tempo da minha vida para poder apostar numa empreitada que não ia dar certo no futuro. Então, eu optei em me formar em administração de empresas e nesse processo, a minha família começou a ir a ladeira abaixo. Então, foi isso um dos grandes motivadores que me fez sair da zona de conforto e falar assim, cara, existem mais pessoas na condição que eu tive que passar que lidar com os meus familiares. Para quem não sabe, assim, um pouco da minha história, a minha família acabou se endividando muito adquirindo imóveis. Tá? Imóveis que tinham algumas dívidas de IPTU, outros que precisavam de reforma. Leilão? Não foi leilão, foi uma negociação mesmo, que parte do valor que a gente adquiriu foi uma dívida também. Só que era alta, tipo 10 mil por mês, tudo mais de IPTU atrasado. Financiado, né? Okay. Parcelado. Enfim, e aí esse quesito de obra, durante 2, 3 anos, foi encarecendo mais as dívidas da empresa, da família, e a empresa, ao mesmo tempo, na mesma proporção, começou a cair o faturamento. Então, desde 2014, que a minha família vende o almoço para comprar janta. Nunca tem reserva financeira. E eu vi os meus familiares perdendo o brilho da vida. Isso é muito triste. Quando você começa a ver pessoas felizes, alegres, ficarem amarguradas, irritadas, qualquer coisa explode. Começaram a sacrificar coisas bobas. Por exemplo, eu não vou ligar o ar-condicionado para poder economizar energia. Tipo, já houve situações que meus familiares brigaram comigo porque eu estava com a luz acesa gravando dentro do quarto da pousada que, no caso, a minha família tem. Então, assim, durante o dia, porque eu precisava de uma iluminação melhor para gravar vídeo e tudo mais. Então, muitos atritos e desgastes por causa do dinheiro, né? E, cara, eu gosto de ressignificar o dinheiro, porque para muitos, até a gente estava conversando aqui antes, o Yuri estava falando que o dinheiro, ele é a causa de destruição de muitos lares, mas ele não foi criado com esse propósito. O que é o dinheiro para mim? O dinheiro é a maior prova de amor que uma pessoa pode dar para uma outra pessoa. Por quê? O dinheiro ele é fruto do trabalho. O trabalho custa tempo. Tempo é a sua vida. Então, por exemplo, se eu ganho R$10 por dia e eu compro um objeto, sei lá, de R$1.000 para minha filha, eu estou gastando 100 horas da minha vida. Correto? Correto. Então, eu estou falando para minha filha, eu estou te dando um presente que custou o meu sangue, custou o meu trabalho, custou a minha vida. Então, esse é o significado do dinheiro para mim. Hoje, graças a Deus, assim, eu tenho uma condição financeira melhor e através dessa minha condição financeira, eu pude abençoar e fazer com que projetos acontecessem que, sem eu ter essa condição financeira, eles talvez não existiam, ou não viessem a existir, entendeu? Então, por exemplo, até eu não gosto muito de ficar falando isso, mas talvez eu nem poste isso, né? Mas, enfim, a gente faz parte de um projeto social aqui na Cidade de Deus, onde a gente trabalha num centro de uma Cracolândia, né? Onde a galera usa o entorpecente. E a gente está agora mobilizando a galera para comprar uma Kombi, para poder levar o pessoal para casa de reabilitação, para levar as panelas do projeto, cadeira, mesa. A gente já está lá há mais de um ano. E esse projeto já existe em São Paulo há uns 5 anos, eu acho. Lá na Cracolândia de São Paulo. Então, assim, se não tivesse recurso financeiro ou recurso de tempo de pessoas, isso nunca teria saído do papel. Então, eu entendo que o dinheiro ele tem um poder muito grande de abençoar e realizar sonhos. Então, eu não gosto de trabalhar muito com tabu com relação ao dinheiro, né? Mas voltando um pouquinho para minha história, a minha família foi uma inspiração muito grande para eu poder começar a ser o dono do trajeto, né, da minha vida, para onde ele estava indo. E na minha faculdade de administração eu tive meu primeiro contato com as finanças, né, com o mercado financeiro. Mas como eu vim do esporte, assim que eu encerrei minha trajetória no vôlei, onde, fui campeão mundial em Porto Rico, fui 6 vezes campeão estadual do Rio de Janeiro, fui campeão brasileiro, campeão sul-americano no Uruguai, vice-campeão em Portugal, de praia e de quadra. Que legal. Peguei seleção brasileira também, até com hoje os jogadores que fazem parte da elite, que está concorrendo às vagas das Olimpíadas. E nesse momento que eu troquei de carreira, eu abri uma empresa de turismo no Rio de Janeiro, lá na pousada do meu pai, no caso, que
eu peguei R$50 que minha avó tinha juntado numa caderneta de poupança por 8 anos, deu ali uns R$8 mil, era todo o dinheiro que eu tinha. Eu peguei uma parte dessa grana, completei para comprar o meu primeiro Clio, né, o meu primeiro carro assim que eu tirei a habilitação. Cliozinho. Ou seja, até meu carro não foi meu pai que me pagou, fui eu que juntei meu dinheiro por muito tempo. E meu pai me abençoou com R$2 mil, eu acho. O Clio na época foi 17. Então, eu peguei uma parte desse dinheiro, comprei o carro, e a outra parte eu comprei 3 pranchinhas de stand-up. E aí você me pergunta se eu sabia remar. Não sabia remar, só sabia nadar, mal e porcamente ali. Mas falaram que dava bom, né? Foi bem no boom do stand-up que começou a pipocar em tudo que é lugar. E eu comecei a dar aula, e a partir dali... Começou a dar aula. Comecei a dar aula. Que interessante. Aí eu Dá o seu melhor com os recursos que tem, né? O dá o que meu tinha era melhor. isso, a plancheira de stand-up e dar aula. E a prancha Dar era aula pra usada. quem não sabe de nada, tá tudo maravilhoso, né? E a prancha era super simples, era usada porque eu não tinha dinheiro para comprar uma nova, né? Porque era R$3.500, eu comprei por R$1.600, a prancha toda tecada. Enfim, bem humilde assim, sabe? E aí com esse recurso eu consegui levantar minha vida. Eu na época namorava com a minha esposa, que está até aqui presente, maravilhosa, trabalhando ali enquanto a gente está aqui conversando, ela está respondendo no direct. Isso que é isso esposa aí. virtuosa. Que legal. Mas ela morava em São Paulo e eu no Rio de Janeiro, a gente fazia essa ponte aérea uma vez por mês. E aí foi até interessante que eu sei que muitas pessoas que estão assistindo esse podcast passam por isso também. A transição, né, de filho para homem, né? E eu com 18 anos comecei a ganhar muito dinheiro com a minha empresa, fiz mais de R$100 mil em um ano, e o que me permitiu a realizar diversos sonhos. Mas assim que meu dinheiro começou a entrar, ele entrava no CNPJ da pousada. E meu pai me repassava esse dinheiro. Então não tinha como esconder do meu pai, porque eu tinha uma participação na pousada, não podia abrir meu MEI, então eu emitia tudo que é nota, tudo pela pousada. E aí, assim que eu recebi a minha primeira transferência do dinheiro que eu ganhei trabalhando, suando, porque eu trabalho na praia, 3 horas da manhã com prancha na cabeça, acaba às 6 da tarde quando o sol se põe, carregando peso, sujo de areia, sem comer, sem beber água direito, lidando com estresse, força física, remando, puxando o cliente, às vezes tendo que afugentar as crianças que ficavam subindo na prancha, era complicado. E no começo era só eu, né, até o negócio começar a guinar mais. E aí meu pai começou a me colocar para pagar todas as contas. Olha que doido, assim, né? Na hora eu fiquei super revoltado. Eu falei assim, pô, acabei de começar a ganhar meu primeiro dinheiro com 18 anos de idade e meu pai quer me botar para pagar conta de celular, de cartão de crédito, de viagem. Mas hoje eu vejo... Não, as suas contas, as minhas né? contas, Ah, tá. isso. Para quem era filhinho de Não, papai... entendo, né? Verdade. Com tudo pago até os 18 anos, eu comecei a achar aquilo estranho. Mas hoje eu vejo que foi a melhor decisão financeira que meu pai fez na vida. Porque eu tenho até um exemplo ruim, assim, né, de familiares que tiveram todo o custo de vida bancado até 26, 28 anos de idade e não souberam lidar com o dinheiro. E acabaram, enfim, tendo um final Não legal. não aprendeu a dar valor ao dinheiro, né? Não entendeu, não aprendeu a cuidar do dinheiro. Era tudo muito fácil. Isso. Não, isso é complicado. E aí Nossa. essa foi a minha jornada do empreendedorismo, né? E assim, dentro desse empreendedorismo, primeiro milhão com quantos anos? Então, o primeiro milhão foi ano passado, eu acho. Que legal, parabéns, cara. Eu tenho 27, então foi com os 26 anos. E como que é assim a sua família hoje, entendendo que talvez eles ainda estejam sofrendo o baque daquilo, ver que você talvez tenha sido a pessoa que se desgarrou dessa questão financeira? Eu vou aproveitar para fazer uma pergunta, você responda como você quiser. O quanto, uma reflexão para nós, tá? O quanto que o dinheiro, ele atrai tanto a nossa atenção quando ele acontece, que a gente fragiliza talvez outras áreas da nossa vida que também são muito importantes. Por isso que eu falei antes da gente começar, assim, quanto tempo você tem hoje? Já que você trouxe inteligentemente que o dinheiro e o tempo têm uma relação muito direta. Na verdade, dinheiro representa tempo, que representa a vida. Então, assim, o quanto as pessoas na sua família, em algum momento, eles estavam tão interessados na parte do dinheiro, porque ele é um videogame interessante, né? A gente gosta de ganhar mais e fazer. Que quando ele saiu, Prazeroso, né? a gente começa a perceber prazeroso. as verdades. Sabe um casamento que quando assim, ele está muito bom, está tudo bem, mas quando vem os desafios, assim como uma amizade, a gente descobre quem é quem. Então, o que você pode aprender com essa queda ao ver seus familiares e você? O que você pode dizer para alguém que hoje busca o dinheiro, que é importante, lógico, mas o quanto isso somente
É como se você apoiasse, como você mesmo trouxe, todos os seus investimentos numa ação só, por mais que você esteja ganhando muito, o quão é arriscado você apoiar tudo que você tem no dinheiro e às vezes deixar de lado a construção de alicerces até internos para que você não dependa do dinheiro, que é o que você trouxe muito aqui. Fala assim, cara, às vezes as pessoas viveram tão bem uma vida que quando o dinheiro caiu, elas não se recuperam, porque a parte da vida delas talvez se tornou o dinheiro e a condição. Você teve alguma coisa que você traz para a sua vida que você pudesse compartilhar com as pessoas sobre essa aprendizagem? Cara, essa pergunta ela é muito inteligente. Porque assim, eu vou trazer até uma analogia que eu acho que vai representar bem o que eu acredito, tá? O meu posicionamento. Tem uma passagem na Bíblia que ela fala sobre o tesouro de maior valor, né? Onde uma pessoa está andando num terreno, ela acha um tesouro naquela terra e ela esconde e ela vende tudo que tem para comprar aquele tesouro, aquela terra, para poder ser dona daquele tesouro. Então, óbvio que tem um significado, né, espiritual, mas eu acho que isso encaixa muito com o que você está me perguntando, porque as pessoas, quando iniciam a sua vida, elas acham que são viagens, bens materiais, carro, dinheiro na conta, poder comprar a roupa mais cara, que isso que vai trazer felicidade. Mas quando elas experimentam a real felicidade, aquilo que eu acredito que é o propósito de Deus aqui, que é o estabelecimento de família, de relacionamentos, você ter amizade, você gerar filhos, todo e qualquer outra coisa que não seja parte disso, perde o seu valor. Você aceita sacrificar. Então, eu levo um lema para a minha vida de segurar com mãos leves tudo que eu tenho. Então, por exemplo, hoje eu tenho 1 milhão na conta. Cara, se amanhã eu não tiver, eu sou a mesma pessoa, com a mesma estabilidade emocional, super tranquilo. Por quê? Porque eu tenho as minhas coisas que eu conquistei que têm um valor. Por exemplo, meu casamento, a minha filha tem 1 ano e 7 meses. Daqui a pouco a gente quer ter 2, 3, 4, 5, 10 filhos. E proliferar na Terra. 10? Calma, pera aí, até olhei pra ela aqui, peraí. Calma, meu Deus. Ela pensou ali, calma, jovem, você tá emocionado demais. Mas é Legal, isso, legal, assim, legal. porque... Não peguei a visão. Porque se você tiver sempre o foco em coisas de valor, você nunca vai se prender no preço. Então, assim, parece clichê, ou porque eu estou numa posição privilegiada, mas o mesmo comportamento que eu tinha com 18 anos, trabalhando de 3 às 6 da tarde, 3 da manhã até as 6 da tarde, eu tenho hoje, entendeu? Então, respondendo a sua outra pergunta também sobre a questão do tempo. Eu acredito que existem momentos onde é necessário você se sacrificar mais, mas é uma janela, tá? Não é para sempre. Então, eu vejo muita gente... Eu sou o anti-educador financeiro, porque os educadores financeiros nas redes sociais gostam de falar o que dá like, o que dá aplauso, o que todo mundo quer ouvir. E eu falo o contrário. Então, as pessoas falam, você para enriquecer não precisa cortar o cafezinho. Você precisa cortar o cafezinho, o cineminha, o restaurante, o iFood, comer arroz com ovo. Você precisa, porque você está numa situação de dívidas. Você está numa situação que você precisa poupar mais para você, às vezes, comprar estoque para sua lojinha para você vender e ganhar mais dinheiro. Mas é por um tempo. Mas é necessário. E ainda mais você exercer essa cultura, só vai te enriquecer. Você ter esse comportamento. Enriquecer você e os seus familiares que têm você como exemplo, como um líder na sua casa. Então, lá na minha casa, eu tenho certeza que a minha filha e a minha esposa, elas nunca vão comprar uma coisa supérflua com dinheiro que não tem. Por quê? Porque elas viram sempre eu sendo um cara responsável. Então, isso é necessário. É necessário você fazer esse tipo de sacrifício para você se adequar por um tempo. Então, por exemplo, hoje eu já alcancei uma das marcas, né, do 1º milhão. Antes disso, eu ralava que nem um louco. Agora eu estou pisando um pouco mais no freio. Minha filha tem 1 ano de idade. Ela nunca vai ter 1 ano de idade 4 vezes, 5 vezes, 10 vezes. Ano que vem é 2. Apesar de que a tua meta, tu sempre vai ter um filho com 1 ano de idade. É porque, assim, vocês têm que entender, vocês que estão assistindo em casa, vocês têm que entender qual é a minha missão, o meu projeto. É o seguinte, se você tem 5 filhos, quando você ficar mais velho e for se aposentar, você tem um filho para cuidar de você segunda, outro terça, quarta, quinta, sexta. Tá. Esse é o melhor planejamento financeiro de todos. E aí, final de semana, tu fica com a tua esposa.
Entendeu? Deixa eu fazer uma pergunta polêmica. Eu acho que o Diego tem uma opinião diferente da minha quanto a isso. A gente aqui discorda, não concorda de vez em quando, muda minha opinião, né? Porque eu acredito que o mundo é isso, né? É democracia, mas não aquela democracia, né, que dizem. É democracia de você saber que, cara, tudo bem se você pensa diferente de mim, tá tudo certo. Né? O teu pensamento não tá errado assim como o meu e tá beleza. E a vida continua. Então, tem uma máxima que tem o lado A e o lado B. Qual é o lado A? Dinheiro traz felicidade. Qual é o lado B? Dinheiro não traz felicidade. Tem esses dois lados. Eu tenho uma opinião e acho que o Diego tem uma opinião diferente da minha. E eu vou falar a minha opinião. E eu quero ver a opinião de vocês. Eu acredito que dinheiro não traz diretamente a felicidade. Mas ele te leva para próximo da felicidade e ele possibilita você de fazer coisas que faz com que você tenha felicidade. Então, vou te dar um exemplo. Um pai de família, né? Porque, às vezes, o que eu penso, Gabriel? Às vezes, falar quando tu tem é muito mais fácil do que falar com um pai, uma mãe de família que tá lá, que, pô, não tem R$1 para pagar um plano de saúde pro filho, pô, vende o pão, vende a janta para comer, o almoço para comprar na janta. Então, eu acredito que o cara que está lá, esse cara vai ser muito mais difícil de conseguir sustentar uma felicidade. Porque imagina só você, né, o pai de uma menininha. Pô, uma das coisas que... Imagino que a tua cabeça mudou totalmente quando tu teve um filho. Sim. O senso de responsabilidade aumenta. Então, imagina tu olhar pro teu filho e falar assim, cara, eu não posso pagar um plano de saúde. Eu não posso dar uma vida, não posso dar uma casa, não posso dar uma cama. Minha filha me pede, pai, compra uma boneca para mim. Eu falo, não posso comprar. Né? Então, eu acredito que diretamente ele não te leva. Não é o dinheiro que vai te levar à plenitude máxima da felicidade. Mas eu acredito que ele vai te levar para a próxima. Ele vai te dar conforto, ele vai te dar paz. Né? Ele vai poder possibilitar de dar o melhor para tua família, para tua casa, para aqueles que você ama. Então, quando a pessoa vira e fala assim para mim, dinheiro para mim traz felicidade, eu olho para a vida dela. Tem dinheiro? Tem, muito. Beleza, legal, tu tem muito. Aí fica mais fácil. Agora, como é que eu vou falar para um cara que tá lá sufocado e falar assim, pô, amigo, fica tranquilo, dinheiro não traz felicidade. O cara fala assim, meu amigo, eu tô quase me suicidando, depressivo, ansioso, tendo que sustentar uma família, não tenho R$1 e tu vai me falar isso? Né? Então, eu acredito que não leva diretamente, cara, mas ele te leva próximo daquilo. Então, eu acredito nisso. Quero ver a opinião de vocês. Por favor, Gabriel, como você pensa em relação a isso? E se quiser, se te discordar, tá tudo bem, tá? A gente aqui tá tudo certo. Você vai voltar de novo. Sim, então, o dinheiro, abaixo do mínimo necessário, realmente causa infelicidade, briga, contenda, falta de qualidade de vida. Se você não se alimentar bem, você vai ter uma complicação no futuro. Então, o mínimo do dinheiro necessário, ele te proporciona, obviamente, uma relação sadia, né? O que seria o mínimo necessário? Só pra galera Depende. entender. Se você mora no interior, por exemplo, o mínimo pode ser R$1.500. Se você mora aqui no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca, pode ser R$6.000, R$7.000. E aí vai dependendo da sua localidade, né? A falta de dinheiro, e aí talvez isso seja bem polêmico, talvez você esteja mais ligado a um problema interior da pessoa do que um problema de realmente falta de dinheiro. Total. Porque uma pessoa que tem extremamente falta de dinheiro e que não foi, obviamente, surpreendida por alguma coisa que aconteceu na vida, por exemplo, a pandemia. Fantástico. Pô, a pandemia fechou restaurantes que poderiam ter um fluxo de financeiro saudável e tá pagando todas as suas dívidas em dia. Mas como fechou, a pessoa acabou se endividando de forma astronômica, como vários amigos nossos passaram por essa situação, e aí entrou numa situação de dívida gigantesca, mas nada que não possa ser resolvido. E aí, enquanto experimentam muito, tu tem uma queda, dói muito, né? Porque a dívida é feia. Mas dói mais ainda quando a pessoa tem o coração segura como um forte, como eu falei. Porque se você tem o dinheiro ali, cara, o dinheiro é meu, não sai pra lugar nenhum. Obsessão, né? A obsessão pelo dinheiro, Entendi. A corrida frenética por mais e mais, aquele burnout, né, de trabalhar por mais dinheiro, achando que aquilo vai saciar a pessoa, aí ela perde, aí ela se vê sem chão. Que nem a Bíblia diz, né? O amor pelo dinheiro é a raiz de todo mal, né?
Top. Gostei da tua definição de mínimo necessário. Gostei. Ter falado o mínimo necessário. Isso aí eu gostei. Porque com o mínimo, cara, você consegue ver uma vida boa. A família da minha esposa, por parte de pai, toda mora no interior, come do que planta, vai na cidade, brinca, toma um sorvete, tem uma família grande, feliz, todos se amam. Pô, e eles não têm esse assédio das redes sociais. Você precisa fazer uma viagem, você precisa ter um carrão, você precisa ter... E que não deixa de ser legal. É legal ter essas coisas, mas se elas acontecerem, se elas não acontecerem, também... Gostei, mínimo necessário. Isso aí eu curti o que tu falou. Senhores, assim, muito bom que vocês trouxeram. Eu não discordo em grande instância, mas estou trazendo uma reflexão que se vai concordar ou divergir, eu não sei. Mas olha que interessante, né? Quando a gente fala essa questão do dinheiro, né? O dinheiro traz felicidade, ou não, como você trouxe, sim, um conceito que eu teria é... Ele traz muita liberdade, né? Então você tem mais escolhas. Só que 99% das pessoas, quando têm essa liberdade, retroalimentam elas para o dinheiro. Porque elas lá no fundo não sabem quem são ou o que fariam da vida a não ser buscar mais dinheiro. E não conseguiram fazer o que você falou agora. Poxa, às vezes você tem a sua família, você tem um animal de estimação, a sua filha, e você não dá nem atenção para o que é mais importante, porque aquilo está em abundância para você e você para de dar valor. Já falei isso aqui. 99% das pessoas só vão dar amor ao petzinho que está lá quando ele morrer. Porque hoje faz assim, quando chega, se fizer em casa, e não tem um momento de dedicação ao animal. Falando de um animal, não estou nem falando de uma família, para você ver. Então, o que eu penso? O dinheiro ele é muito viciante. Ele é um jogo legal de se ganhar, de conquistar coisas, que torna-se como se fosse uma droga em algum momento. Porque eu posso viajar, para fazer uma viagenzinha simples, estar feliz, eu vou querer viajar para lugares melhores. E eu quero ir mais, eu troco de carro, eu troco de casa. A sensação da felicidade, ela fica cada vez mais difícil de ser atingida, porque eu estou sempre olhando para fora. É aquela parada, a pessoa fica atrás da dopamina, né? Que é o start, né? Aí só que a dopamina passa lá. Eu preciso de mais dopamina. Sim, sim. Então, assim, a própria liberação de neurotransmissores, onde é que ela acontece, por exemplo, na minha vida, que vale mais que o dinheiro? Na minha prática interiorizada toda manhã. Sim. Que eu consigo estar ali. Hoje eu me emocionei, chorei, eu sinto uma coisa muito profunda. E o que todo mundo busca, são as viagens maravilhosas, eu busco ter um dia que eu faça aquilo que eu amo. E quando você trouxe uma coisa que você falou, isso pode parecer polêmico, eu vou reiterar também o que eu acho que é polêmico. A maioria das pessoas, elas sabem que elas estão buscando o problema e quando chega o problema, elas se vitimizam pelo problema. Você trouxe uma condição muito inteligente de falar, olha, Diego, tem gente que foi pego de surpresa na pandemia. Mas ainda assim, o que as pessoas conseguem fazer quando elas vivem um desafio? Eu vejo, de novo, 99% das pessoas querendo ganhar dinheiro. Eu vou dar um exemplo da minha empresa. A pessoa, nossa, eu quero ganhar dinheiro, eu quero ganhar tanto. Eu falei, tudo bem, eu vou te dar o caminho. Aí eu mostrei o caminho, eu preciso que você me produza isso. Nossa, mas eu não consigo produzir isso agora. Tudo bem, mas eu estou trabalhando muito, eu estou me esforçando. Pega essa frase é pesada. Quem premia esforço é mãe. Eu premio o resultado. E pouco me importa se você está trabalhando às vezes 20 horas. Eu admiro o seu movimento, mas você então não está sendo uma pessoa eficiente. Porque o que eu preciso é do seu resultado. É o seu resultado que gera o teu retorno. E hoje, me desculpa, o Yuri, você falou, é muito bonito o que você fala, porque muitas pessoas, às vezes, que se vitimizam, vão entender erroneamente o que você fala. É isso aí, esses caras têm dinheiro, não sabem o que a gente passa. Deixa eu falar uma coisa, existe uma coisa chamada mercado digital. E hoje, se você consegue minimamente, mesmo se você entrasse sem condição, sem recurso, ter um celular, uma câmera naquele celular, ter um Instagram da vida, buscar um Wi-Fi de alguém emprestado, você consegue pagar a prestação do próprio celular, aprendendo a desenvolver uma habilidade que você pode aprender gratuitamente no YouTube, no Google da vida. Só que ninguém quer aprender o novo. Ninguém quer encarar, talvez, o constrangimento de estar lá, virou influencer, virou coach, virou não sei o que lá. E ainda te digo mais. Estudos acadêmicos comprovam que estudando 10 minutos por dia, em 5 anos você se torna especialista em qualquer assunto. Em 10 anos você se torna um especialista internacional. E olha que muito legal, não sabia dessa métrica, mas olha que interessante. O que você precisa, você que está em casa me escutando, o que você precisa para vender algo para alguém? É muito simples, saber mais que o cliente. É um erro muito grave, por exemplo, vamos supor que eu começasse a saber de investimentos e eu resolvi entender um pouco mais. Nossa,
Eu tô aqui com o Gabriel, que estuda, sei lá, uma década isso, ele sabe muito. E eu estudei 1 ano, 6 meses. Mas eu sei muito mais que alguém que não sabe nada. E às vezes até num nível de sensibilidade de falar assim, cara, eu sei o que é isso, eu estava aí, eu sei essa pergunta, eu sei o que você está sentindo. E eu posso ajudar essa pessoa até onde eu consigo. Um exemplo disso foi o Gabriel. Tinha lá uma prancha de stand-up, não Sim. sabia, mas tinha gente que não sabia nada. Boa lembrança. Então, assim, existem muitas pessoas imediatistas, como você falou, a ganância, que não entendem que uma coisa que o Gary Vaynerchuk fala, que eu adoro, Gary V, né? Ele é muito forte. Ele, cara, se você quer entrar ele fala muito palavrão, não vou falar aqui, mas se você quer entrar num negócio e você não estiver disposto a ficar 1 ano e meio sem ter resultado e não desanimar, e você achar que você vai desanimar antes, você é um fraco. Nem comece. Nem tente. Porque você é um fraco. Então, assim, o que eu quero mostrar, e hoje é simples você ganhar dinheiro já no primeiro mês. É simples você começar a produzir alguma coisa. Mas é necessário você aprender algo novo. É necessário você sair da zona do conforto. A questão vai querer? É necessário você assumir o risco. Sim. E ninguém quer assumir esse risco. Então, voltando à questão do dinheiro, só para eu finalizar e não ficar falando sozinho aqui. O dinheiro é muito importante. Mas para mim, o que negocia com dinheiro hoje é o tempo. Então, quais os nãos que eu dou? Qual o valor do meu tempo para estar aqui? Qual o valor do meu tempo para dar uma reunião para alguém? Muitas pessoas não entendem porque eu nego reunião, porque eu nego call, porque eu nego um encontro, porque eu falo, cara, é o meu tempo. Se eu poderia estar aqui, sei lá, eu podia estar com a minha mulher, eu podia estar amando ela agora, eu estou aqui com você, tem que ser muito produtivo isso. Eu podia estar jogando meu golfe, que eu jogo todo dia, mas eu podia jogar mais, porque eu gosto de estar lá. Então, qual é o valor do seu tempo? E se eu só trocar o tempo por dinheiro, eu vou trazer o que um amigo meu falou esses dias. Diego, tem 8, 9 horas por dia para você. Você tem disciplina para o lazer, cara. Isso é fantástico. Um dia eu vou chegar lá. Eu perguntei para ele, legal, você quer chegar lá? O que você faria agora se tivesse a tarde livre por você? Não sei. Sabe. Não sei. O que você lê? O que você faz para buscar conhecer-se? Que é uma busca que não tem fim, é um progresso eterno. E é um progresso que nem todo mundo quer pagar o preço. É para 1%. Porque você vai começar a estar em um nível de reflexão que você não vai ter vontade de conversar com as pessoas porque você está querendo refletir sobre coisas mais profundas. Quem quer desapegar dos outros? Quem quer seguir essa solitude? Cara, você tem que entender o que é ser 1%. Ou você segue o caminho de todo mundo e se contenta em ser acima da média, que é a maior zona de conforto que tem é estar acima da média. Mas eu me contento em quê? Em progredir. Progresso move o ser humano. Progresso vale mais que resultado. Lei do 1% número 1. Ser acima da média é zona de conforto. A questão é o quão melhor eu posso ser sobre aquilo que é importante para mim e quanto mais tempo eu posso ter para distribuir nas outras áreas da minha vida que são importantes. Para mim, o valor do dinheiro está no tempo. É como eu enxergo as coisas. O Léo trouxe uma... Léo vai chegar aí ainda hoje, tá? Fica tranquilo. Meu Deus do céu, Gabriel. Navarro, vou falar Navarro que eu não erro mais. Navarro falou uma coisa que eu concordo 100% com você. O problema da falta de dinheiro é interno, não externo. Né, em 2021 eu gravei um curso chamado Liderança Financeira. Lá eu falo sobre mentalidade financeira. Eu não falo sobre investimento, sobre nada. E diversas vezes alunos vieram me perguntar: tu ensina lá a falar sobre investimento, isso, aquilo? Eu falei, não. Mas como é que tu criou um curso sobre dinheiro? Eu entendo de cabeça, eu entendo de mentalidade. Então o curso é de mentalidade. E eu falei para uma aluna, se você não resolver a tua mentalidade com o dinheiro, esquece, você não vai investir seu dinheiro. Você não vai nem ter para investir. Sim. Porque o problema do ser humano começa na mentalidade, na representatividade, na emoção que está por trás do dinheiro, como ele vê o dinheiro. Eu tive uma aluna que dinheiro para ela é dor. Ela cresceu num lar onde era briga o dia inteiro da mãe e do pai por causa do dinheiro. E ela cresce, ela fala o quê? Para eu ter um casamento estável e bom, eu não posso ter dinheiro, porque se eu tiver dinheiro, eu vou ter o quê? Um problema. Ou seja, se eu não resolver essa mentalidade que está por trás, essa cliente, ela não ia performar, ela não ia investir. Né? O que faz as pessoas perder dinheiro na bolsa? O que faz as pessoas perder dinheiro em investimento? A mentalidade, a ansiedade. Cai, deixa eu tirar o dinheiro, meu Deus, ao invés de deixar lá e saber que vai voltar. Então, o problema, a falta de dinheiro, ela está dentro. O problema da falta de dinheiro, ela está dentro, ela não está fora. Né? Que nem chegou assim e fala, vamos pegar o dinheiro e dar para os pobres. Vamos, divide. Vai voltar tudo para a mão de quem era. O rico vai continuar rico.
o pobre vai continuar pobre. Por quê? Porque a pessoa ela não sabe como lidar com o dinheiro. O dinheiro é tudo, menos papel. Entende? Dinheiro é só um papel. É tudo, é emoção, é representatividade, é inteligência emocional, é a mentalidade. Então, concordo contigo. A falta de dinheiro é muito mais interno do que externo. O endividamento, a dívida, é muito mais interno do que externo. Sim. Né? Então, eu concordo plenamente com você. E assim, as pessoas vêm, se comparam umas com as outras e não querem saber o processo, né? Eu, por exemplo, passei 2 anos postando conteúdo no TikTok, praticamente sem ganhar nada de dinheiro. Todos os dias, 3, 4, 5 vídeos criados na minha cabeça. Então, assim, demandava meu tempo, demandava minha edição, sacrifício do meu próprio tempo, dali desde a captação... E a maturidade de se manter constante, ainda que o resultado que você esperava que viesse não estava chegando ainda. Sim. Então, eu passei 2 anos sem ver nenhum retorno financeiro daquilo que eu estava fazendo. Mas eu gosto de dizer que o esforço é que nem você tomar banho. Você toma banho todo dia, não é? Se você parar de tomar banho, o que acontece? Fica fedendo? Você fede. Você pode passar 10 anos tomando banho todo dia. Se você, por acaso, parar de tomar banho no dia seguinte, depois de 10 anos, você vai feder de novo. Então não adianta nada você achar que você vai trabalhar uma vez só para no resto da sua vida viver de boa. Não, todo dia você vai ter que trabalhar e se esforçar um pouquinho mais, ser uma pessoa melhor, se conhecer um pouco mais e ter hábitos, né? Assim como o Diego falou muito bem, porque hoje minha saúde mental não está em trabalhar num lugar legal, em ter a minha família, mas também em eu cuidar da minha própria saúde. Sim. Foi até um dos grandes desafios agora de 2023. Eu sempre falo nos meus stories que esse é o melhor ano da minha vida, que foi o ano que realmente eu falei, cara, eu tenho que começar a cuidar da minha saúde. Bom. Sempre fui atleta, então desde os meus 13 até quando eu encerrei minha carreira no vôlei, eu malhava todos os dias, treinava todos os dias, competia nos finais de semana. Então, eu tinha um ritmo de atleta de alta performance desde os 13 anos. Quando eu encerrei a minha jornada no esporte, eu entrei num outro esporte, que foi o stand-up. Cheguei até a competir também. Então, também remava 6, 7, 10 quilômetros, às vezes carregando cliente, mar aberto, vento, correnteza, surfava. Então, ainda estava em condicionamento físico. Quando veio a pandemia e eu comecei a trabalhar no escritório, gravando vídeo e tudo mais, desde que eu casei, inclusive, também, teve essa responsabilidade. Do dia do meu casamento, 1 ano depois, eu já estava com mais 10 quilos, só para vocês entenderem. Tu adaptou a crença do quando casa engorda, né? Agora eu estou fazendo o caminho regresso, né? Mas em 2023 eu me vi na necessidade de restaurar esse hábito, né, da prática do esporte. E talvez todo esse meu comportamento e essa minha mentalidade eu tenha desenvolvido por causa daquela época. Porque, com certeza. Cara, eu acho o esporte uma das coisas mais incríveis e uma das melhores escolas para qualquer adolescente e criança, porque você aprende sobre disciplina, sobre você obedecer ordem, você ter prazo, tempo. Hierarquia. Cara, se eu chegasse atrasado, tinha que chegar 8 horas da noite no aquecimento do jogo. Se eu chegasse às 8h30, eu não jogava. Eu podia ser o capitão, o melhor do time, não jogava, porque eu não aqueci. O técnico não me botava. A gente perdia a partida, mas ele não me botava. Então, você tem aquela responsabilidade gigantesca, sabe? Então, esses hábitos de 2023 estão me gerando muito mais ânimo, alegria, dopamina saudável. E eu imagino que você não estava confortável, né? Porque uma pessoa que vem de uma vida de atleta de anos e ela para... Sim. Tudo bem que você estava focando em outras áreas, mas aquela culpa lá de trás, tipo assim... Mas olha só, olha que interessante isso. É isso que é interessante, que você trouxe. Ele vem de uma cultura que tem o hábito, tem sinapses neuronais ali que trabalham em função de entender que aquilo é importante. Ele ganhou 10 quilos em 1 ano. E ele já tinha até, digamos assim, até uma condição financeira que já estava começando a se desenvolver. Sim. Então, imagina uma pessoa que nunca nem se cuidou. Agora, por que isso acontece? Da mesma maneira que ele trouxe aqui uma palavra, qual é o mínimo que você precisa para viver? O que eu sempre falo na minha audiência? Negocie os seus mínimos. Mas isso não tem a ver só com dinheiro. Tem a ver com o tempo que você vai dar para sua esposa. Tem a ver com o tempo que você vai dar para o seu animalzinho de estimação. Porque quando eu estava quebrado em 2018, eu morei a casa da minha mãe até 2017, a vida inteira. Tinha 32 anos. Em 2018 eu saí e fiquei quebrado, devido quase 40 mil. Eu não me reergui porque eu fiquei trabalhando que nem um louco. Eu me reergui entendendo a 7ª lei do 1%. Prioridade não é exclusividade. Meu foco era o dinheiro. Mas a minha vida, assim como eu faço até hoje,
Ela entende que eu tenho que dar o mínimo do meu máximo em cada área da minha vida todo dia. Eu não sou mais atleta de fitness, fui, mas estou lá na academia, treino meia hora, mas é o suficiente para manter o que eu quero. Eu faço a minha disciplina do dia, mas entre as reuniões eu tenho que ter a hora que eu como. E eu como pelo menos 6 vezes por dia, e a comida. Então, quanto eu, entre aspas, eu perco de dinheiro, porque eu poderia botar uma reunião ali, mas eu paro para me cuidar, que é uma outra área importante. Só que você começa de novo. Você perde dinheiro, você ganha valor de qualidade de vida, do seu tempo, quanto você vale. E isso começa levando um nível de felicidade muito alto. O golfe foi isso na minha vida. Então, aonde eu quero estar com a qualidade da minha presença. Eu quero estar ali, conectado, vivendo. E esse é o valor do tempo, que as pessoas se perdem pelo dinheiro. Porque elas preferem sofrer um monte numa semana para postar naquela viagem que ela está num lugar tal para mostrar que ela é top. Ela nem está na viagem, ela está só fotografando a viagem. Depressão. E minha pergunta para você que está me escutando é: o que você sente segunda-feira de manhã quando você acorda? Eu escolho acordar hoje às 4h28 da manhã. E é uma opção que eu tenho. Eu posso acordar meio-dia, mas eu gosto de me curtir porque eu mereço dar atenção para mim antes de começar meu dia. São 2 a 2h30 toda manhã, só para me conectar comigo. Não faço nada ali que não seja dar atenção para mim, para minha família, para minha busca espiritual. Só. Eu saio para o dia com toda a liberação dos neurotransmissores necessários para ser uma pessoa feliz, amorosa, e lidar com o mundo de uma forma onde ele não me domine, mas eu possa escolher como eu percebo ele de uma forma diferente. E entrando num nível mais avançado, não quero entrar nesse contexto aqui porque não é o tema de hoje, é como se eu conseguisse entrar num estado de consciência onde a realidade do tempo passa para mim mais devagar do que para as pessoas. Eu vejo tudo em câmera lenta. Então é como se eu tivesse mais tempo que as pessoas para pensar no que eu faço. Então eu tenho a maior probabilidade de acertar nas minhas escolhas. Mas isso é um tema mais... Isso é legal, porque realmente quando você acorda em cima da hora, no susto, né? Parece que tudo tá acontecendo rápido, né? Caraca, já deu hora de almoço. Já deu hora de não sei o quê. Verdade. Quando você acorda mais cedo, você fala, planeja com calma. Realmente, o tempo passa mais devagar. Gabriel, deixa eu te fazer uma pergunta, mas antes de fazer essa pergunta, deixa eu contextualizar. Às vezes meus alunos chegam para mim e me perguntam assim: Yuri, qual foi a tua virada de chave? Eu costumo dizer que eu não tive uma virada de chave, eu tive várias viradas de chave. A minha vida é uma constante virada de chave. Eu viro chave o tempo todo. Mas eu tive uma, que foi a que deu o start para todas as outras viradas de chave. Que foi quando eu fazia um treinamento e eu tive que comer um pão de coffee porque não tinha R$50 para almoçar, em 2016. Qual foi a tua? Qual foi o momento que o negócio virou e tu falou assim, começou a dar certo, assim? Cara, teve uma situação específica que foi bem interessante, tá? Que coincidiu com o meu boom, assim, nessa guinada, né? Primeiro, como eu falei, quando eu fiz a transição do esporte pro empreendedorismo, eu comecei a ralar muito, tá? Muito mesmo, assim. Eu tava vendo meus vídeos de stories dos anos passados, assim, e eu falava, caraca, como eu conseguia? Eu no carro alegre, brincando, 3 horas da manhã para voltar às 6 da tarde, como eu falei, enfim. Mas a grande guinada mesmo, que foi eu acredito que foi muito forte, assim, para mim, nessa nova fase de vida, foi quando eu trabalhava no escritório do meu pai, porque esse trabalho com turismo, ele é sazonal. Então eu ficava dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril e maio trabalhando, depois o resto do ano era zero praticamente, era trabalho de formiguinha. Ganhar dinheiro no verão para dormir e hibernar no inverno. Só que quando eu descobri que a minha esposa estava grávida, foi um momento de muita felicidade. Ela já estava com uns 2 meses de gestação. E foi na mesma época que meu pai simplesmente decidiu me demitir. Assim, ele me pagava R$2.000 por mês, que não cobria nem o cartão de crédito que eu tinha de fatura mensal. Mas era uma ajuda de custo para poder ajudar na parte financeira da empresa. Então, quando eu descobri que minha esposa estava com 2 meses de gestação, o meu pai simplesmente me demite. No caso, ele não falou, na verdade, para eu parar de trabalhar. Ele falou, você vai trabalhar e eu não vou poder te pagar o seu salário. Aí eu falei, é sério, pai? Ele falou, é. Eu falei, então, desculpa, eu vou ter que sair daqui. Porque eu não vou conseguir trabalhar de graça, sendo que eu tenho que me mudar para um apartamento maior,
tenho que mudar para um carro maior ainda, porque eu fiquei 8 anos dirigindo Clio, só depois que eu fui mudar de carro, quando eu descobri que a minha esposa estava grávida. A demissão foi depois que ela... Não, que eu soube que a Lari estava com 2 meses de gestação. Depois que foi a demissão. Meu pai já sabia que ela estava grávida, tudo. E ele me demitiu depois disso. Quando tu descobriu, tu falou, fudeu. Quando tu descobriu, quando foi demitido, fudeu de 2 vezes agora, né? Tipo isso. E aquilo ali pra mim foi muito ruim, na hora que eu interpretei exatamente como o Gabriel de lá de trás, com 18 anos, que o pai começou a colocar ele para pagar as contas de cartão de crédito, de conta de telefone, tudo que vinha surgindo. E ao mesmo tempo eu me vi naquela situação de novo, sendo colocado numa fogueira, sabe? Numa situação ruim ali, sendo imposto, tipo assim, se vira agora, eu não vou mais te ajudar. Sabe? Quando, na verdade, eu achava que ele deveria me dar algum presente, pagar o parto da minha esposa, 18 anos, por exemplo. né? Não, aí eu já estava com... Foi 3 anos atrás. Deixa eu só fazer uma pergunta para contextualizar, para não passar direto. Você acha que essa crença de que seu pai teria que fazer alguma coisa por você, sendo que é a sua família, a sua esposa, ela ainda vem daquela cultura de quem foi criado com facilidade lá atrás? Ou você ainda acha que hoje isso seria o correto mesmo? Seu pai, digamos assim, não, ele tem que entrar e somar porque eu estou precisando. Como então, é que é a sua visão? Na verdade, tem muitas pessoas que são mimadas e pensam desse jeito, mas o meu pensamento não ia nessa linha. Por quê? Porque meu pai, na verdade, ele gastava muito dinheiro com coisas que não eram necessárias. Então, R$2.000 não ia faltar nada pro meu pai ele continuar me pagando R$2.000, entendeu? Ou pagar R$10.000 para mim. Não ia faltar para ele, porque ao mesmo tempo ele tinha 15 funcionários, sendo que 5 eram totalmente desnecessários e ele não dispensava. Entendeu? Então, era essa a minha indignação. Porque eu todo dia falava para ele, pai, a gente precisa dispensar essa pessoa. Tem 2 pessoas fazendo a mesma atividade, não faz sentido. E ele não dispensava. Então, eu sabia que o problema era realmente ele não estar cuidando de mim. Uhum. Na verdade... Se você for parar para ver, eu falo isso muito para todas as pessoas que me acompanham, tanto na internet quanto fora da internet, que brigas são pedidos de socorro inconscientes, né? Então, quando você se desgasta e briga com outra pessoa, na verdade, você só queria que ela te desse atenção e cuidasse de você. Então, eu brigava com meu pai porque eu achava que naquele momento de vida, ao invés de me demitir e parar de me dar um salário de R$2.000, ele deveria falar, nossa, Gabriel, estou tão feliz que você é avô, vou pagar o parto da sua filha, toma aqui R$10.000. Vou ficar no vermelho, mas toma aí, eu quero te dar esse presente para você, porque eu tenho essa condição. E ele tinha. Só que aquele momento em que ele me negou essa bênção foi a melhor coisa do mundo, que me fez realmente parar de cumprir aqueles horários durante 6 meses, né, ali no escritório, de 8 horas, por exemplo, de trabalho, e poder me dedicar só no trabalho do digital. Talvez se ele não tivesse feito isso, eu teria ficado confortável ali na minha, operando no mercado, não tinha feito nada no digital. Talvez então, não, eu afirmo. Não, porque teu pai fez isso aqui contigo, ó. Exatamente. Legal. Que é o meu livro. Teu pai criou uma necessidade em você. Agora se vira. Ele deu a melhor ajuda que A poderia melhor dar. ajuda, porque agora eu tenho uma filha, né? Eu tenho uma família, eu tô desempregado. Meu irmão, eu fico arrepiado. Toda vez que eu faço necessidade, eu fico arrepiado. Eu tenho que fazer acontecer. Sim. Não tem opção, não tem plano B. O plano A tem que dar certo. E a melhor coisa que o ser humano... a maior bênção que o ser humano, o que eu acredito que ele pode ter, é não ter opção. Não tem opção. Ou all-in, ou dá certo, ou dá certo. É verdade. Não tem escolha. Né? O Diegão deu certo porque não tinha opção. Eu dei certo porque eu não tinha opção. Você deu certo porque não tinha opção. Então, se tu parar pra ver, Diego, inclusive, quando a pessoa vira a chave, ela tem um ponto em comum. Ela não tem opção. Geralmente, a virada de chave da pessoa é quando ela se depara no momento que ela fala assim, cara, eu não tenho escolha, eu tenho que fazer dar certo. E foi o que você fez dar certo. Né? Eu arrisco dizer claramente que se seu pai não tivesse feito isso por você, você não estaria aqui. Por mais que hoje você tenha uma maturidade de olhar e falar assim, cara, ainda bem que aquilo aconteceu, eu imagino que na época não foi fácil, né? Sim. Porque eu estou sendo rejeitado e abandonado por uma pessoa que é o meu herói que deveria cuidar de mim. Sim. Eu não faria isso com a minha filha. Ainda havia o sentimento paterno em você, né? De tipo assim, eu vou ter um filho, eu não vou fazer isso com meu filho ou com a minha filha. E ele tá fazendo isso comigo. Então, imagino que na época foi uma doideira na tua cabeça. Cara, né? eu sou um cara muito louco, assim. Quem me conhece, eu acho que não sabe, acha que eu não bato bem da cabeça. Por quê? Eu amo perrengue, cara. Pode parecer hipócrita, clichê, que eu tô querendo, enfim, ser um coaching, algo do tipo. Não, mas eu gosto do perrengue, cara. Porque o perrengue é a melhor forma de você amadurecer.
Inclusive, eu falo para as pessoas ao meu redor, meus amigos, familiares, eu falo, cara, se eu estiver me perdendo em algum momento, me dá um tapa na cara, faz alguma coisa, mas não deixa eu continuar indo para a sarjeta. Eu acho que o melhor amigo é aquele que aponta quando você está errando, né? Então, eu tenho esse foco de vida. Toda vez que eu passei por um vale, foi a melhor coisa do mundo. Todas as vezes. Quando meu pai me demitiu, quando eu estava sem dinheiro, enfim, todos os momentos difíceis que eu passei foram o que criaram o Gabriel de hoje. Então, de certa forma, não é que eu quero passar perrengue, desejo isso, mas eu tô aberto para tudo que vem acontecer daqui para frente, entendeu? E não vou fugir, não vou ficar culpando outras pessoas. Vou trazer uma observação aqui que é interessante. Cria-se uma cultura de entender. Primeiro que você muda de duas formas, né? Ou por uma busca de uma amorosidade interna muito grande, que o Napoleão Hill chamava de estado de espírito, ou por uma dor muito grande, ou a necessidade, como o Yuri traz. E a maior parte das pessoas vão vir pela necessidade. Você veio, eu vim, ele veio. Mas chega um momento que talvez essa mesma escola da necessidade e da dor, ela possa se trocar por uma forma de uma necessidade através de uma busca mais amorosa, de uma escolha. Como você teve agora, você não estava com a saúde comprometida a ponto de falar, nossa, eu preciso cuidar da minha saúde. Sim. Você criou a sua necessidade através de um cuidado, um autocuidado. E é isso que hoje, quando eu falo para as pessoas 1% entenderem, que é onde as pessoas se perdem. Elas não param para olhar com amorosidade para si e entendem o que eu quero construir nas principais áreas. Por que eu trabalho, eu ganho muito dinheiro aqui, mas eu faria isso talvez de graça? O que talvez eu faria de graça que como consequência eu possa ser muito bem pago? Hoje o mercado permite a gente criar isso. Ou seja, qual é o mínimo da minha busca física? Será que eu estou querendo me cuidar? Eu posso envolver minha esposa nisso também, para a gente ir junto, uma coisa legal, criar isso na nossa relação. Então, por mais que eu também possa falar, lógico, a dor sempre move a gente meio que por não ter opção. Agora, 1% vai ter a maturidade de talvez olhar e falar assim, eu tenho várias opções, mas eu vou começar a dizer nãos para olhar para onde eu quero. Que foi uma coisa difícil para mim esse ano, para eu voltar a ter esse tempo para mim, são os nãos que eu tenho que dar. E mesmo assim, o que eu falei para vocês antes de começar aqui? Eu posso falar publicamente, caramba, estou precisando fazer uma mudança na liderança, na gestão ali da empresa, porque o pessoal está precisando que eu chegue de novo mais junto. Então, eu senti uma dorzinha, eu me resguardo, mas eu estou negociando com o meu amor. Então, mas eu sei o que eu quero projetar. A minha vida já não vai mais ao acaso, eu sei aonde eu quero chegar e eu sei que todos os dias eu desejo progredir nessas questões. Inclusive, no caso, dentro de um relacionamento, que eu acho que é a coisa mais importante que você pode fazer, a maior forma de amor que você tem para dar para uma mulher é perguntar, olhar o olho da sua esposa, da sua mulher e falar, olha, como que eu posso fazer para ser um melhor homem, para você um melhor marido? O que eu posso fazer para te deixar mais feliz? Tem gente que nunca fez essa pergunta, porque acha que as pessoas saem se comunicando por aí, e as pessoas têm muita coisa presa. Se a gente não for lá buscar e cuidar de quem a gente ama, as pessoas não sabem nem que tem um direito disso. E o mundo começa a se tornar individual. Então, assim, o que eu queria perguntar para você, Gabriel, porque hoje, conhecendo a sua história mais profundamente, eu consigo ver um cara extremamente humilde, parabéns. Você é um gigante, eu olho para você, você é um gigante, você vai decolar muito mais alto. Sei que vou deixar você também falar um pouco de como está agora, né, o seu próximo lançamento, sua próxima estrutura, para as pessoas poderem se conectar com você. Mas dentro de quem você é, o que você olha para a tua vida ainda e é algo que você teme? Se sente vulnerável ou tem algum tipo de medo que possa fazer com que você diga, isso aqui é difícil para mim ainda? Existe alguma coisa que você possa, logicamente, se puder falar também, isso é uma questão muito Essa pessoal. é a pergunta preferida do Diego. Ninguém Cara, sai daqui sem responder essa pergunta. Essa daí é muito legal, porque na minha família eu tenho muitos exemplos de pessoas workaholic. Então, assim, meu pai é muito workaholic. A minha mãe também, de certa forma. Minha avó, cara, minha avó, até os 85 anos, estava lá batendo massa e subindo parede. Então, assim, são pessoas que não sabem desfrutar da vida nesse sentido, né? Não sabem pausar. Então, eu tenho receio, às vezes, de negociar valores pelo trabalho. Assim, eu acredito que eu não estou indo nessa área, mas... Pergunta pra mulher. Sim, Ela vai te dar essa resposta. Tá E aí, rindo tá ali, ó. indo ou não tá indo? Tipo, por exemplo, a gente vai viajar agora no sábado para
França, Suíça. Mas ele meteu um lançamento. A gente vai fazer um lançamento lá. Mas a gente já ia viajar, conciliou, acabou que foi perfeito o timing. A gente vai abrir carrinho lá em Paris e tudo mais. Só que é uma viagem que a gente vai gastar muito dinheiro, assim. Foi, acho que uns 90 mil reais, né? Eu nunca imaginei que ia gastar numa viagem de 15 dias 90 mil reais, né? E aí, eu fiquei relutante, né? A gente, eu trabalho com dinheiro, né? Com investimentos. 90 mil reais, isso aqui é uma pancada de ações aí que eu posso comprar e comprar uma maquininha de fazer mais dinheiro. Só que eu falei assim, cara, tô investindo em experiências para minha família, né? Exato. Minha esposa, a gente vai levar minha sobrinha também. E isso não tem preço, cara. Minha filha vai ver neve, vai na Euro Disney, vai, sabe? É uma coisa assim que vai ser marcante pro resto da vida. E um dia eu vi um cara na internet falando uma coisa que eu achei muito legal. Quando você investe o seu dinheiro em coisas, é sempre um investimento obsoleto. Por quê? Aquilo passa um tempo, você tem que trocar por um novo, então você sempre fica num vício, né? Uma coisa atrás da outra. Eu sei quem foi. Foi aquele cara que é um pai, Marcos, não sei o quê. Não foi sei. no podcast. Foi um podcast, Eu vi. Mas isso quando aí. você investe em experiências, Foi. é um investimento que você leva para a vida. Porque ainda que você passe por um perrengue, perdi o avião, me deram um golpe lá na Torre Eiffel, o nigeriano botou uma cordinha no meu braço, tive que dar 50 euros para ele, sei lá. Mas aquilo vai ser conversa, e vai ser história, e vai ser risada pro resto da sua vida. Então aquilo vai sempre te proporcionar momentos interessantes e legais. Fantástico. Agora, os bens materiais não, pô. Eu tô com um relógio aqui, daqui a pouco ele quebra, eu tenho que comprar outro. O carro, eu tenho que trocar por um do ano. Então é O carro do cara é melhor, tem que ir pra aquele. É isso aí. Concordo plenamente com você. Quem falou isso foi aquele cara que... Marcos Springer, que fala de filho e tal. Não sei. Olha. Quê? Marcos Piang. Olhando assim, Foi não sei. ele que falou. Mas eu concordo plenamente com você. É o que tu falou. Os 90 mil, você faz. Você trabalha e faz. Mas eu poderia botar pra render. Poderia, mas... E a experiência que eu vou ter? Sim. E a risada da minha família? E voltar e falar... E o merecimento? Falar assim, cara, eu me dediquei, trabalhei, sabe? Olha o que eu pude desfrutar pra minha família. Concordo plenamente com você. É a frase de Bill Perkins, né? Se você trabalhar e morrer multimilionário, talvez você tenha trabalhado de graça a vida inteira. Você não usufruiu de nada. O outro vídeo bem interessante que eu já vi rolando os feeds aí, TikTok, Instagram e tudo mais, é de um cara que trabalhava numa UTI. E aí ele, compartilhando um pensamento dele, falou, cara, nunca vi ninguém no leito de morte procurar onde está a chave da Porsche, onde está o dinheiro que está guardado no banco, sempre é onde está minha família, onde está o meu amigo. Arrepender do que eu deixei de fazer, né? Não e o que tem valor. Então, voltando para isso, que é até o que eu ia falar, e deixar uma orientação para as pessoas, eu não estou falando que é o teu caso, mas é importante. Às vezes a gente ganha dinheiro, a gente traz as experiências financeiras para usufruir com a família. E pode ter uma viagem maravilhosa. O que tem mais valor que isso? São as experiências do horário inegociável que todos os dias você dá em qualidade da presença para cada um deles. Para sua filha, para sua esposa, para você, que não pode ser negociado. É o que acontece que não está envolvendo dinheiro, qualquer pessoa pode dar. E tem gente que não dá, como eu falei, para um animalzinho de estimação. Uma conexão direta. Cara, às vezes não é muito tempo, mas é intenso e isso muda a vida das pessoas. É essa participação. Ela tá lá na Disney, mas você tá ali brincando com ela, de você estar junto. E isso é o que eu posso trazer. As pessoas às vezes veem a felicidade da família como só comprar coisas. Mas quem que senta para brincar hoje em dia? Quem que senta a bunda no chão para fazer isso? E eu acho assim, cara, você está construindo o seu império em valores nobres, dá para perceber. Sua mulher está aqui também participando junto, te ajudando, e esse apoio é lindo. Eu queria muito parabenizar você, fiquei muito surpreendido com a forma como você se coloca, passa muita confiança, muita verdade, acho que as pessoas percebem isso, e por mim já foi uma grande aprendizagem. Yuri, você tem mais alguma coisa a colocar? Não, nada. Para mim, papo incrível, volte mais vezes, Legal. né? Vai ser muito bem recebido aqui, e papo top, gostei de conhecer você, o cara que compartilha a mesma fé do que eu já percebi, né, cristão, e é isso. Gabriel, eu vou pedir para você olhar para aquela câmera lá e falar como que as pessoas podem te acompanhar. Não, mas antes, esqueci. Fala sobre tu vai ter lançamento, onde... Não, mas tudo isso, falei, como elas podem te acompanhar, como vai ser, o que você vai entregar, o que você está ensinando. Agora é teu momento de... É teu momento de brilhar agora. É teu momento de fazer teu marketing, teu branding. Legal. Então, pessoal, vocês podem me acompanhar nas redes sociais, tá? No @Navarro.
Agora verificado, enfim, graças a Deus, porque eu não aguentava mais a quantidade de fake entrando em contato com meus seguidores. Foda. Enfim, mas pode acompanhar @Navarro no Instagram, no TikTok, no YouTube é Gabriel Navarro YT, se eu não me engano. Mas nas minhas redes sociais você sempre vai encontrar o meu conteúdo falando sobre finanças, desenvolvimento também, um pouco sobre empreendedorismo, mas sempre com foco em você lidar com o seu dinheiro da maneira correta, tá? E não sei até quando, Vai que sair- data, vai em sair que data, segunda. não, mas Segunda? em que data a pessoa vai estar assistindo esse conteúdo? Então o projeto pode estar sendo diferente, né? Mas sempre você pode entrar no link da minha bio do Instagram, que sempre vai ter algum tipo de treinamento, alguma coisa para capacitar você nesse propósito de lidar melhor com o seu dinheiro. Hoje a gente vai abrir o carrinho do projeto do Zero ao Investidor lá em Paris. Depois a gente vai ter uma mentoria específica voltada para as pessoas que querem fazer com que o seu dinheiro gere uma segunda renda passiva. E essa renda venha a poder se transformar na renda principal, naquela conversa que a gente falou do gráfico lá no começo desse programa, Ok. onde o seu dinheiro na fase final da sua vida vai trabalhar por você enquanto você descansa, né? Muito bom. E o meu propósito principal, quando eu ensino uma pessoa a investir, é ela poder se aposentar ao invés de 65 anos, se aposentar com 50, 40. Ao invés de contribuir por 30 anos, conseguir contribuir por 20, 18, 15, aprendendo a investir melhor, em melhores produtos. Então, essa é a minha grande realização quando eu vou falar com alguém sobre investimento e eu vejo que ela realmente está aprendendo. Então, você pode se inscrever, conhecer mais, entrando no meu Instagram, @Navarro, indo lá no link da bio. Fantástico. E esse foi mais um episódio do Podcast 1%. Curta, comente, faça uma pergunta, compartilhe com quem você acredita que faça Ele sentido. falou. Geralmente é ele que oferece. Eu gosto de falar só o final. Ele gosta de falar que eu sou facinho e ele é o difícil. Quem fica até o final merece entender o valor de compartilhar isso com alguém. Parabéns por você ter estado até aqui, Gabriel. Obrigado pela Diego, presença. valeu, Yuri. Obrigadão. Obrigado pelo convite. Tamo junto. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Até a próxima.